Consultoria. Vamos falar agora de Criciúma 1, Cruzeiro 2. Tem que ganhar, hein, Seabra? Eu já falei qual que é a parada com você. Então é o seguinte, melhorar a campanha fora de casa, porque em casa a campanha está irretocável. Fala pra mim, Valu, de Criciúma 1, Cruzeiro 2, por favor. Tem alguma dúvida? O Cruzeiro vai para mais um jogo fora de casa, o jogo de número 8. Até aqui, 21 pontos disputados fora de Belo Horizonte. O Cruzeiro conquistou apenas 5. Para uma equipe que, de acordo com o próprio Pedro Lourenço, disse ontem na Toca da Raposa 2, a pretensão do Cruzeiro é se classificar a Libertadores. O Cruzeiro precisa de fazer mais fora de casa. E ontem o Samuel Venâncio falava, provavelmente Elivelton Palácios irá na lateral direita hoje contra o Criciúma. O Cruzeiro que recentemente contra o Fluminense escalou o Machado. Machado não atuava há 2 meses, foi titular naquela oportunidade. O Neres, depois de 50 dias sem participar de um jogo, foi o titular contra o Flamengo. Palácios, que não participa de uma partida desde o dia 24 de janeiro, estreia do Cruzeiro na temporada 2024 contra o Vila Nova. Lembrando que naquela oportunidade ele atuou como zagueiro ao lado do Neres. Ele provavelmente será a escolha do Fernando Seabra para substituir o William. Desta maneira, fica muito clara a confiança e o tamanho da responsabilidade do Seabra ao escalar um jogador que repetidas vezes desde então ficou no banco de reservas, mas não foi utilizado. Independente, com ou sem Palácios, o Cruzeiro precisa de atuar bem e trazer 3 pontos de Criciúma, porque, repito, uma equipe que pretende, na voz do próprio Pedro Lourenço, se classificar a Libertadores, precisa de buscar, em jogos como esse, uma pontuação máxima. E aí, Thiagueira, Palácios, te preocupa? Que a hora que o Valu citou o nome do Palácio, você deu uma mexida na cadeira. Não mexi não. Cara, olha, é que assim, entre Palácios e qual seria a outra opção? Wesley Gasolina. Gasolina, que entrou contra o Vasco, por exemplo. Eu honestamente jogaria pro alto e quem pegasse o primeiro colete deixaria entrar. São 2 jogadores bem fracos. Perto do que o Cruzeiro tem na lateral direita, que é o William, os 2 são bem ruins. Eu acho tanto o Palácios quanto o Gasolina muito, mas muito ruins mesmo. Então, pra mim, eu não vejo tanta diferença entre um e outro. Eu vou dar um voto de confiança ao Seabra, porque as escolhas recentes dele têm permitido que eu dê esse voto de confiança a ele. Eu não mude. Como não? Só rapidinho, qual que é a sua opinião sobre o Caio Jorge mesmo? É porque eu me esqueci. Você acha que foi uma boa contratação? Eu acho que é uma boa contratação. Só para saber, depois eu completo meu argumento. Tá, mas voltando ao que eu estava dizendo... Ele tem um plano. Porque há 9 jogos, há alguns jogos, o Cruzeiro ficou sem o Romero. E aí ele colocou o Machado, que chegou a ser afastado. E naquela ocasião, eu questionei o Seabra. Falei, Machado, cara, por que você escolheu o Machado? E naquela ocasião deu certo. O Machado entrou contra o Fluminense e jogou muita bola. Ele tinha ficado, salvo engano, 9 partidas sem atuar. E ele jogou muita bola. 2 meses. Então... 9 partidas e 2 meses. 9 partidas, 2 meses sem atuar. 5 partidas. 5 partidas? Então 5 partidas sem atuar e 2 meses. Então ele entrou e jogou muita bola. Por isso, Everton, eu tendo a confiar no que é feito pelo Seabra. Mas é por isso, porque o histórico recente... O treinador falou com você... Não. Eu tendo a confiar quando eu vejo que o treinador tem feito boas escolhas. Recentemente, eu critiquei e critico outros treinadores que pra mim não têm feito boas escolhas. Por exemplo? Mas, não quero dar exemplos não. Tô falando sobre o Cruzeiro, vou seguir falando sobre o Cruzeiro. Nossa. Mas nesse caso específico, eu tendo a confiar no Seabra. Porque recentemente ele fritou a minha língua. Eu falei mal da entrada do Machado. O Machado entrou e foi preponderante para a vitória sobre o Fluminense. Ô, Popó, deixa eu só entender. A gente estava falando de Palácios na lateral direita, você meteu o Caio Jorge. É porque eu não sei se o Thiago ele faz isso por onda ou se ele realmente acredita no que ele fala. Porque quando ele compara Palácios com Gasolina, para mim assim, é uma comparação que não faz o menor sentido. São características diferentes e aí, beleza, o Seabra tem todo o critério do mundo para chegar e falar eu prefiro Palácios por ser um lateral que faz muito mais o papel de defensor, ele cai muito mais para marcar, ele tem um outro tipo de característica do que o Gasolina, que é um lateral ofensivo. Mas falar que os dois são a mesma coisa, que jogar de grila, ele defende o Caio Jorge, eu perguntei para ele do Caio Jorge, porque o Caio Jorge é novo, foi vendido novo para a Europa, na Juventus e tudo mais, teve oportunidade de assim.
o Gasolina seguiu basicamente o mesmo caminho. É um cara que surgiu na base do Flamengo, com muito destaque, foi comprado por essa mesma Juventus, que ele usa como argumento para defender a contratação do Caio Jorge, ter ido para um grande time da Europa, não teve as oportunidades e tem 24 anos. Contra o Palácios, que é um jogador que já está no seu fim de carreira. Então, assim, sinceramente, essa comparação para mim foi absurda. É óbvio que o lógico seria, para a reposição do William, colocar o Gasolina, até porque o Palácio já estava fora dos planos da diretoria, era alguém que já estava ali para sair, para ser negociado, tentaram um empréstimo com o Curitiba, acabou não evoluindo. De qualquer forma, entre os dois, eu acho que nesse ponto é o que a gente tem que pegar e falar, por que não utilizar o Dorival da base? Um menino do Sub-20 que vem se destacando muito bem, que está muito consistente nessa posição de lateral direita, que está com muito mais ritmo de jogo que os dois, inclusive. Nessas horas é que a gente se pergunta cadê o Fernando Seabra para utilizar a base. É claro que eu respeito a escolha dele, mas essa comparação de Gasolina e Palácios não faz o menor sentido. Só para te explicar, eu não vou pegar o celular assim como você pegou para pesquisar, porque não peguei, eu não tô nem com o celular. Eu não tô nem com o celular. Eu vi, não tem problema. Eu não tô com o celular. Eu vou te, se eu tô com o celular, pode botar o celular. Eu não vi ninguém te mostrando o celular, mas enfim, eu não vou precisar pegar o celular que eu vou te ensinar uma coisa. O Gasolina tá aqui no Cruzeiro há quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Qual foi a boa partida que você lembra do Gasolina? Quais foram as boas chances? partidas que você viu do Gasolina? Quais foram as boas chances? Calma, quais foram as boas partidas? Quais foram as chances? Então, é por isso que eu tô te falando que não dá para comparar o Gasolina e o Caio Jorge. Essa sim é uma comparação esdrúxula. Porque quando o Caio Jorge chega, ele ainda nem sequer atuou. Para eu falar que, opa, o Caio Jorge é tão ruim. Eu não tô comparando eles, não. O Gasolina tá aqui eu acho há 2 que você anos. tem algum problema cognitivo, porque eu não comparei ele. Eu comparei o seu critério de análise de jogador. Pois é, mas é que você se esqueceu que o Você fala que um é bom e o outro é ruim. Mas é que você esqueceu de mais de 700 dias. Quando tem os 700 dias de parâmetro para avaliar o cara jogando pelo Cruzeiro, eu consigo ver que ele é fraco. Quais foram as chances que o Gasolina teve de seguir? Eu consigo vê-lo fraco. Porque o Gasolina teve boas partidas. Porque, cita. Você não vai lembrar, sabe por quê? Você engoliu aí pra dentro as boas partidas. É por isso que eu não vou lembrar. Você engoliu aí as boas partidas. Você não lembra, porque não tem boas partidas. Inclusive, no momento em que ele esteve no Cruzeiro, sabe, inclusive, uma boa partida? Ele foi mal. A partida que ele entrou. Fraco. Ele é fraco. E ele é mesmo nível do Palácios. É por isso que você não vai lembrar. Tá bom. É por isso que quando você vem Mesmo aqui e eu te pergunto, me cita as boas partidas, você engole. Você não consegue citar. Sim. Entende? O meu problema de memória O ponto é, o Gasolina é tão fraco quanto o Palácios. Tudo bem. E nesse ponto específico, eu vou dar um voto de confiança ao treinador. Entendi. Eu critiquei o caso do Machado. Eu acho que é muito mais comparável. E aí, o Machado foi bem. Hoje eu vou dar um voto de confiança ao Seabra, sem pesquisar no celular. Eu simplesmente rebati com o meu argumento. Então, só pra falar, porque eu pedi pro Elton olhar pra mim no celular, foi a idade. Peraí! A idade do pediu pra Gasolina. olhar? Eu pedi pra olhar a idade Mas do você não Gasolina. tinha pedido nada. Mas eu não tenho celular. Eu falei que eu não tenho nada. celular. Qual é o problema? Olhar a Qual é o idade. problema? Eu não posso consultar o... Você pega o celular toda hora aí pra pesquisar, Você não irmão. pesquisa absolutamente nada. Toda hora você pega Aqui pra eu estou pesquisar. conversando com as possíveis Toda hora fontes, você pega o celular pra pesquisar. Qual é o problema de olhar a idade? Não tem problema nenhum. Não se tem, você quiser, aparentemente tem. Simplesmente disse que eu faria sem fazer o mesmo que ele. Sem olhar a idade? Você guarda na sua cabeça a idade? Todos Todos os jogadores? Qual é a idade do Palácio, então? Porque eu não sei. Eu não tenho absolutamente então ideia. beleza. Então beleza. Isso não faz, pesquisa aí, irmão. mas isso não faz Obrigado, diferença. Você Isso pesquisou, não faz né? diferença alguma Obrigado. no meu argumento. Não é idade. Eu não pratico de etarismo. Eu estou falando de qualidade Entendi, dos dois em campo. entendi. Ah, então eu não tudo bem, estou falando de etarismo. Se esse é um problema para você, Tudo bem. se a idade é um problema para Tudo você, Stefano, Tá bom, aí é Thiago. coisa sua. Tá bom, Eu estou Thiago. falando de bola. Idade Quando é um bola tá problema aqui, ó, pra mim. no pé. Idade E aí é eu um vou chegar para problema. você e vou te ensinar mais uma vez. Bom, eu só sou convencido se o Valu opinar. Não, eu já opinei. Eu acho que no caso do Gasolina e do Palácios Já é opinei, assim. então. Não. Deixa eu falar de Você novo. está falando. É porque sobre essa coisa de Gasolina e Palácios, né? Novamente, o Seabra, eu não vou discutir aqui a questão técnica dos dois, porque eles conseguem ser titulares no banco de reservas. Lembrando que sempre o Seabra vem com uma variação muito grande, isso já acontecia também com o Nico Larcamon. Às vezes um jogo vai de repente o outro jogo é o outro, então não há nenhum titular, vamos dizer assim, com relação ao substituto do William, tá? Só que quem jogou mais esse ano, incomparavelmente, foi o Gasolina. O Gasolina jogou no dia 23 de abril contra o La Calera, 65 minutos. Depois ele entrou contra o Vasco da Gama, mas aí muito pouco, 2 minutos, entrou numa situação como ponta direita. O Palácios, a gente está falando de um jogador que não entra em campo hoje há 5 meses e 9 dias.
Tá? Ele vem treinando, vem trabalhando, a taxa de trabalho que o Seabra tanto gosta de falar. Então eu questiono sim, eu tenho o direito de questionar. Mas como disse o Thiago também, nas situações do Machado e do Neres, eu não posso dizer que esses dois jogadores, quando atuaram, foram os responsáveis por entregar algum resultado. A derrota do Cruzeiro, por exemplo, é um todo contra o Flamengo. Eu não consigo falar que o Neres foi um fator preponderante para que o Cruzeiro perdesse. É só deixar claro que o Seabra, nestes 3 casos, optou por jogadores que vinham jogando menos do que outras opções. E aí, não dá também para falar, caso aconteça alguma coisa, mas era o jogador que ele tinha. Não, porque é muito na conta do Seabra. É muita responsabilidade você colocar um jogador num jogo desse, extremamente hostil jogar no Heriberto Rios, porque é nesse tipo de jogo que o Criciúma, ele tem a certeza que pode combater equipes. O Criciúma já venceu o Botafogo, empatou recentemente com o Inter lá. Então vai ser um jogo extremamente físico. O Seabra é técnico do Cruzeiro e com certeza ele deve saber muito bem o que está fazendo. Ô Gagês, sabe aquela história do leão de treino? Sim. Leão de treino, né? Que é um jogador que se destaca num treinamento e já vai para aquele próximo jogo. Eu acredito que os últimos dias, para o Seabra, realmente, se ele colocar o Palácios no jogo de logo mais, o nosso querido Palácios foi o Thundercats inteiro. Inteiro. Não foi só um leão de treino, não. Ele foi todos os Thundercats durante a última semana para ter condição de se tornar o titular da equipe do Cruzeiro num jogo tão difícil quanto o Criciúma. Ô, Seabra, isto posto, Marcos, vá ao mercado buscar uma lateral direito. Ué! O Cruzeiro não consegue resolver todos os problemas numa janela, gente. Calma, não tem como peraí, ué. Não. Peraí, advogado, calma. O que vocês estão querendo é uma loucura. Desculpa. Peraí. Não, o Valor tá certo. Peraí. O Valor tá certo. Peraí. Tem algum absurdo no que eu falei? Pra mim tem. Se vocês estão quebrando a cabeça de 2 jogadores que vocês estão criticando, que não tem estofo para ocupar a vaga do William, aí eu digo aqui, isto posto, Marcos, não tô falando para ir no mercado, rapaz, e pegar a sacola de dinheiro e sair jogando, não. A sua competência e a competência que nós defendemos aqui, você tem condição de achar um bom negócio no mercado ou não tem? Fala você aí. Não tem? Ele não tem estofo para ir no mercado e buscar um bom negócio? Óbvio. Nós estamos falando de 2, vocês estão brigando aqui há meia hora para falar de 2 caras que não têm condição de substituir o melhor lateral direito do Brasil. Qual que tá saindo? O Malo. Não te agrada, não? E aí o Valu vem me agredir, achar que eu tô falando alguma groselha aqui. Depende do que você acha bom negócio, né? Deixa eu falar um negócio com você. O Fagner do Corinthians, você acha um bom negócio? Não, você que tá falando, tá saindo da sua boca, irmão. Não, mas eu acho você que tá falando. Eu não acho. Agora, se o Fagner tivesse no Cruzeiro negócio. aí no banco, aí Fagner, Gasolina ou Palácio, você escalaria quem? O Si não joga, como já Então, diria o Vini você que tá Gonçalves. colocando O ele Si na não roda. joga. Você precisa Já escolher dizia os 3, Vini por Gonçalves. exemplo, do seu time. O Si, Você escolhe não, o eu Fagner. trabalho com Todo o que mundo tem escolhe de o Fagner. opção. Hoje também o Seabra poderia colocar o Machado na direita. Não. Poderia colocar? loucura. Poderia, Thiago. Não, poderia. Eu tava lendo que existe a possibilidade de entrada de um trio, né, defensivo, com o Vidalba na esquerda. Não, Não, eu isso é não tenho possível? essa informação. Então, Ah, deixa não, eu li sobre eu isso, tenho eu uma não tenho informação informação também importante sobre o aqui. assunto. Eu tenho uma informação Fala. importante. Eu recebi uma informação que complementa a sua, ainda envolvendo o Cruzeiro, sobre a questão do patrocínio da Betfair. Daqui a pouco você vai dar destaques, e aí eu vou só... aquela que eu complementei, você já tinha dado? Não. Dos bônus? Não. Então essa chegou agora pro pai. O pai vai te falar e te ajudar. Dos valores não, Se mas eu sei que você tem bônus quiser no que eu te contrato. ajude em alguma coisa, que você acha que você é autossuficiente. Não acho. E você tem buscado muita informação? Apurado muito? Bastante. Com responsabilidade? Isenção, né? E isenção, acima de tudo. Você sofre com dores